Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, amados. Chegou a hora de ouvir a voz de Deus através do seu servo que veio aqui trazer a mensagem da parte do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus e Pai, Senhor da glória, Deus eterno, Deus bendito. O Senhor já tem falado com a tua igreja através do louvor, meu Pai, aqueles que estão aqui para te adorar, para te louvar e bendizer o teu santo nome. Senhor, nós queremos mais, Senhor da glória, que o Senhor possa usar o teu servo, sempre usou em tuas mãos. Pai querido, não aquilo que a tua igreja quer ouvir, mas aquilo que tu quer para a tua igreja nesta noite, Senhor da glória. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Já proclamar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O salve da igreja com a paz do Senhor Jesus. A gente pode sentar, igreja. Eu vou adorar o Senhor primeiro. Quero que você medite na letra deste louvor. Amém? Glória a Jesus. Enquanto o nosso irmão André vai estar colocando o som, eu gostaria primeiramente de agradecer ao Senhor Jesus. Segundo, a minha esposa, que tem sido minha companheira, para aturar um cara chato que nem eu, só ela mesmo. Louvado seja Deus. Mas também tem hora que ela é um pouco chatinha também. Eu aturo ela e assim a gente vai levando em nome de Jesus. E dizer que a congregação Betel é um lugar que eu tenho um carinho muito especial, porque até mesmo de ser do Ministério da Assembleia de Deus Missões de Santa Bárbara, eu já preguei aqui várias vezes. Eu já me sinto em casa quando estou aqui com meus irmãos. E poder ter a oportunidade de ministrar a palavra de Deus antes de partir para o Tocantins, aqui, eu sinto um privilégio. O privilégio é meu, viu, irmão André? Não é seu, não. É nosso, meu e da minha esposa, que está aqui com os irmãos. Pode soltar o som, cara. Aleluias. Aleluias. É para ti, Senhor.
chorado, que tem clamado por uma vitória, mas nesta noite, em forma de canção, eu quero profetizar que essa vitória já chegou, ela já é realidade em nome de Jesus. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que estás vivendo, de fracassos e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou tua vitória, só pra te fazer feliz. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Aleluia, Deus. Recebe a nossa adoração nesta noite, Senhor. Fala com a tua igreja através desta palavra, Senhor. Aleluia, palavra essa que venha como bálsamo sarador, Senhor. Usa-me como instrumento em tuas mãos nesta noite, em o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, tu és santo, Deus. Me cala a terra, subiana, amasso de miana, glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, tu és lindo, meu Senhor. Digno és de ser adorado, de ser exaltado. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Aleluia, Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Fique de pé agora, igreja, e juntos iremos meditar na palavra do Senhor. Aleluia. Abra sua Bíblia no Salmo 127. Glória a Jesus. Aleluia. Profetizamos, ó Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Salmo 127. Glória a Jesus. Todos já encontraram? Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor,
e o fruto do ventre o seu galardão. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua jaula. Não será confundido quando falarem com seus inimigos à porta. Poder sentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, por se tratar de um culto de família, louvado seja Deus, eu achei pertinente falar sobre esse texto. Aleluia. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Tem pessoas que dizem que acreditam, mas estão vivendo como se nós estivéssemos vivendo ainda na época da igreja primitiva. Então eu quero dizer para a igreja nesta noite: não há mais tempo para estarmos cocheando em dois pensamentos. Não há mais tempo para estar discordando. Eu não gostei daquela mensagem, eu não gostei daquela igreja, eu vou para uma igreja que lá eu posso fazer tudo o que eu quero. Cuidado com isso, que possamos ter esse cuidado. Louvado seja Deus, porque a igreja, ela tem que estar preparada para encontrar-se com o seu noivo. Aleluia. E aqui no Salmo 127 ele vem dizer que em vão, aleluia, o Senhor, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O que seria o Senhor edificar a casa? Para que o Senhor possa edificar a minha e a tua casa, primeiro Ele tem que morar nessa casa, Ele tem que fazer parte deste lar. Só que muitas das vezes parece que Jesus só está conosco aqui na igreja, porque lá na nossa casa nós vivemos uma vida totalmente diferente daquilo que o Senhor quer para nós, quanto igreja do Senhor. É como se a gente viesse para cá, se apresentar, terminou o culto, a gente vai para casa, o personagem ficou aqui e lá em casa é a pessoa, o pessoal, porque aquele que é o ator, ele veio aqui, atuou como um crente. Irmãos, nós temos que ser crente em todos os lugares por onde nós passamos. Você tem que ser exemplo por onde você passar. Nós temos que ser exemplo. Não está dando mais para viver uma vida de qualquer maneira. E aqui Jesus vem dizer, o salmista escrevendo, foi muito feliz em dizer: a segurança e a prosperidade, a fecundidade vem somente de Deus. Obrigado. Quando nós entendemos isso, que a minha vida, que a tua vida, nós vivemos na dependência de Deus. Você quer ver uma coisa? Pessoas que trabalham numa empresa, ela faz o planejamento financeiro, o balanço anual todinho, e ela já se programa para que o projeto do ano que vem esteja tudo pronto. Aí quer ver uma coisa que me embaraça tudo? Um trem chamado pandemia. Embaraçou tudo. Eu me lembro que lá no tempo que eu era secretário de missões, o pastor fez a agenda do ano todo, das reuniões ministeriais, das festas que iam acontecer, veio a pandemia, desmanchou tudo. Tudo. Louvado seja Deus. Então nós temos que aprender a viver na dependência de Deus. Quando eu entendo que a minha família é do Senhor, que a minha vida é do Senhor, que o meu casamento foi o Senhor que me deu, a minha vida será uma vida abençoada, uma vida próspera, feliz, de bem-aventurança. Eu me lembro quando eu ainda namorava com a minha esposa, e a gente passando aqueles primeiros reajustes que tem no relacionamento, para ver se o trem engrenava ou se apartava de uma vez. E a gente teve um momento que a gente não estava se entendendo muito, e ela disse: eu vou sair fora desse negócio, que parece que não vai dar certo. Mas antes, como a mulher sabe, que ela pegou a Bíblia e foi ler. E sabe qual foi a passagem que ela encontrou? Que o cordão de 3 dobras é mais difícil de quebrar. E aí ela foi: aqui esse cordão. E ela foi lendo. E quando ela chegou lá, ela entendeu que essa terceira dobra é Jesus de Nazaré. Quando
quando está no meio do relacionamento, quando Ele está para mudar a minha e a tua vida. Aleluia. Diácono Leonardo, só quer dizer que o seu casamento é um mar de rosa? Em alguns momentos sim, mas também tem os espinhos. E os espinhos eu não quero nem falar, eu quero falar só da rosa, porque os espinhos ficam entre eu e a varoa lá. Quando o negócio aperta, a gente vai para os pés do Senhor, pede perdão para o outro. É uma das coisas que eu tinha muita dificuldade, era de pedir perdão. Quando o trem apertava, quando o negócio ficava estreito. E Jesus disse: não, eu quero que tu venha para cá, é para cá que eu te quero. Mas hoje estou aqui eu pregando para a igreja do Senhor Jesus, e a minha esposa está ali como testemunha, e ela pode dizer se eu estou falando a verdade. Eu estou contigo. O meu maior medo que eu tenho, irmão, eu não tenho medo de ir para a ilha e pegar aquelas ondas, não tenho medo nada disso. Eu não tenho medo de outra coisa a não ser entristecer o meu Deus, de fazer coisas que não agrade a Ele. Louvado seja Deus. Então aqui o salmista vai dizer que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Louvado seja Deus. Como é que eu posso edificar a minha casa? Muitas das vezes é ficando calado. Há um momento que não é quem tem razão que fala, quem tem razão fica calado e deixa o outro falar. Ah, mas isso é difícil. Quem disse que seria fácil? Agora você imagina um casamento, uma sociedade onde entra duas pessoas que dentro da sua biologia ela é diferente. Diz a ciência que o homem é 2x, a mulher é 2x e um Y, uma coisa assim. Ou seja, já é diferente. O homem, ele é mais razão, a mulher é mais emoção. Mas eu quero te dizer uma coisa, para os homens de Deus que estão aqui: se você for fazer um negócio e a tua mulher dizer que não vai, nem tenta que tu vai quebrar a tua cara. E quando eu digo: meu amor, eu estou com o projeto assim, eu disse: não, amor, nem não, tá bom, já vai falar sobre outro assunto. Não, isso aí já está deletado. Porque senão a gente vai teimar, nós que somos homem, e a gente vai ouvir uma frase que ninguém gosta de ouvir: eu não te falei? E agora tu vai para a TV, te vira. Então, irmãos, é por isso que Deus uniu dois seres tão diferentes, mas que se complementam um ao outro. Eu não consigo viver sem minha esposa, tenho certeza que ela também não consegue viver sem eu. Mas se Jesus precisar de um de nós dois, a gente vai ter que se adaptar. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, nós queremos estar juntos, trabalhando com o Senhor, fazendo o ID dele. Aleluia. E para isso é necessário que o casal tenha o mesmo foco, o mesmo objetivo. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, aqui vai dizer: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigiam os sentinela. Ou seja, quem é o guarda de Israel? É o nosso Deus. Se o Senhor consegue guardar Israel todinho, imagina a minha e a tua casa. E se ele tiver no controle, Satanás não vai se andar no meio dos teus, porque o Senhor está guardando, está protegendo e livrando de toda a obra do adversário. Aleluia. Mas aqui eu quero pular para o versículo 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, como fruto do ventre do seu galardão. No versículo 4 diz: como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Agora a flecha, o que é que nós possamos entender do que é uma flecha? Você vê um índio que utiliza a flecha, jogando flecha no nada? Não. Diz o pessoal que ele mete o pé aqui e acerta no corpo da cabeça. Quando ele erra, pega mais para um lado assim, mas ele não erra. Ou seja, a flecha representa alvo. E aí eu pergunto para a igreja do Senhor: as tuas flechas que estão teus filhos, que são os seus filhos, qual é o alvo que você tem colocado para eles? Alguns têm sido Free Fire, porque os moleques são enjoados, eles querem o celular da última geração, de 4 RAM. No meu tempo RAM era outra coisa, era um bichinho que andava pulando. Agora não, a RAM está dentro do celular. E aí quando tem 4 RAM, 5 RAM, o bicho é mais rápido. Pois é esse que eles querem.
Aí você está embaraçado, você lá querendo atualizar o WhatsApp, teu filho chega aqui e diz assim: pronto, já está aqui, está feito. Aleluia. Mas isso não está errado, nós somos essa geração é a geração da tecnologia. Porém, irmãos, mora o perigo. Nós que somos cristãos, que somos servos de Deus, estou de parabéns às mães que estão aqui com essas crianças aqui. Ele não consegue ficar quieto no banco porque criança é assim mesmo. Quando você vê uma criança quieta e corujada é porque ele está doente. Mas se ele tiver saúde, ele vai estar pulando, mirando calambela, beliscando o outro, morde o outro, e a gente tem que estar vendo, mas estão aqui. Você trouxe para o melhor lugar que eles poderiam estar. Mas tem crente que não, ele vem para a igreja e deixa o filho vendo a galinha pintadinha no YouTube, porque ele não vai conseguir se concentrar no culto, porque o seu filho não vai deixar mais ficar andando dentro da igreja. E eu quero falar para você, quando for pequeno é galinha pintadinha, quando ele crescer um pouquinho vai ser lá na rua, e você não vai conseguir se concentrar no culto, porque você não sabe onde o seu filho está, o que está fazendo, quais são as amizades que eles estão. E muitas dessas coisas são quando nós não aprendemos a dar freio aos nossos filhos. Eu me lembro que o meu pai tinha uma palavra que ele usava muito: não dá, não tenho, e nem me prometia, depois eu te dou. Não tem, pronto. A conversa do meu pai sempre foi essa. Mas aprendi muitas coisas com meu pai, porque depois que eu cresci, que eu passei a ser pai, eu entendi que o dinheiro que meu pai poderia comprar um brinquedo, ele comprava comida para mim e para minhas irmãs. Eu vim entender quando eu cresci isso. Quando a gente é criança, a gente não entende. Mas se faz necessário você dizer não para o seu filho quando as condições não dão. Mas tem crente e tem pessoas que não são crentes também, que faz de tudo para fazer o oposto dos filhos, para comprar o celular com 5 RAM, 6 RAM dentro do celular, um tablet. Quando chega o tempo de estudar, beleza, é um estudo. Mas os nossos filhos, quando pequenos, não deveriam estar ocupadamente com o celular, porque no celular tem coisas que vai fazendo, até o adulto ele se desvia, ele deixa de ler a Bíblia, ele deixa de estar buscando o Senhor para estar no celular. É uma coisa cotidiana na nossa vida e que nós temos que ter cuidado. A gente até instala a Bíblia no nosso celular para a gente dar uma disfarçada, mas eu pergunto para vocês, quando nós temos tempo a gente vai ler a Bíblia que está no celular? Não, a gente vai para o Kawaii, ganhar os gols. Isso são formas que o inimigo, não, irmão, não estou sendo aqui, porque eu também faço isso, mas eu digo, meu Deus, está demais, Senhor, eu vou deixar meu celular aqui, vou ler a Bíblia, vou orar. E aí é difícil a gente retornar da onde a gente parou, porque nós temos que estar conectados com Deus 24 horas. Aleluia, louvado seja Deus. Então nós temos que ter cuidado. O que nós estamos fazendo com as nossas crianças, o que nós estamos ensinando para eles. Louvado seja Deus. Vou dizer outra coisa para você que é comum no nosso meio. Deus o livre e me guarde. Quando eu era criança, se a professora mandasse aqueles bilhetinhos por mim e eu desse uma despertinho e jogasse fora, pois na hora que eu soubesse, que ela soubesse que a professora chegasse com ela, como diz o ditado, a presa estava selada. Mas tem hoje pessoas da igreja, crente, que vai lá, o professor diz: olha, o seu filho está fazendo uma travessura aqui, o meu filho não está fazendo isso. É verdade, na tua frente não, mas na frente da professora, dos outros lá, ainda tem alguém dizendo aí, ó, é filho do pastor, é filho da missionária, olha aí, olha o que ele está fazendo aí, tem todo prazer nisso. Se nós não colocar limite nos nossos filhos, se não fizer ver flecha como um alvo. Nosso pastor estava testemunhando que um dia ele começou a andar pelos caminhos enveredados que não era da palavra. Ele viu a mãe dele dizendo: Senhor, prepara esse negro e mata ele. Ele disse: eu que não sou besta, que vai matar nada, eu vou me consertar com Jesus. E se consertou com Jesus, hoje é nosso pastor presidente. Quando o irmão estava cantando aqui o hino do Silvano Santos, estava dizendo para o irmão Roma que o nosso pastor foi o instrumento que Deus usou para levantar o pastor Silvano Santos. Aonde o pastor ia pregar, ninguém conhecia o pastor Silvano Santos. Ele levou ele para a convenção, levou ele para todo lugar,
E hoje o Silvano Santos é estourado em todo o Brasil, pastor de um grande ministério em Goiânia, em Goiás. Mas ele começou aqui no Pará, maranhense, mas começou aqui no Pará o seu ministério na área do louvor e do pastorado. E o pastor estava dizendo que em certa ocasião, o pastor Gilberto Marcos falou assim: e o Silvano Santos, como é que está? Está bem. Ele já comprou uma casa para a mãe dele? Já, ele comprou uma boa casa para a mãe dele. Tem cuidado bem da mãe dele. Ele falou: então esse jovem vai ser muito abençoado, Deus vai prosperar muito a vida dele. Louvado seja Deus. Está aí o doutor Silvano Santos por todo o Brasil, mas honrou a sua mãe. Louvado seja Deus. E os nossos filhos, se nós sabemos educarmos os nossos filhos, eles vão nos honrar, ainda que nós não precisemos de algo financeiro, mas só de ver o nosso filho pregando em algum lugar, indo para a obra missionária, sendo usado, sendo conhecido em todo o Brasil, nós vamos dizer: louvado seja Deus que guardou meu filho e manteve ele na sua presença para fazer a sua obra. Aleluia. Então, flecha é algo que tem E digo mais uma coisa para a igreja do século 21: se nós não colocarmos limite nos nossos filhos, a polícia vai colocar do jeito dela. Nós queremos isso? Não. Porque eu não aprendi, eu não sabia quando meu pai dizia que ele me batia com amor. De que amor é esse que dói tanto? Hoje eu entendo, porque ele me aconselhava. Meu pai nunca me bateu sem não me dizer por que eu estava apanhando, e eu sabia por quê. E quando eu dizia que eu não ia fazer mais, é que ele me batia, porque ele sabia que eu ia fazer. Mas estou aqui com 44 anos de idade, casado com a mulher mais linda do mundo, já tenho 2 netos. Meu Deus, quando eu olho, um dia disse eu era neto, agora eu já sou avô. Mas louvado seja Deus por isso. Porque isso é promessa de Deus. Se fores fiel ao Senhor teu Deus, terás os filhos dos teus filhos. Aleluia. Eu estou tendo esse privilégio. Você que já é vovô, você que é vovó, você está tendo o privilégio de ver as promessas de Deus se cumprindo na minha e na tua vida. Eu estou ficando mais velho, não tem problema, mas eu estou vendo as promessas se cumprir na minha vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Agora, para a gente concluir aqui, abra sua Bíblia em Isaías 39. Aleluia. Abra sua Bíblia em Isaías 39, só para a gente entender. Aqui nós entendemos o alvo, e aqui nós vamos ver as consequências. Louvado seja Deus. Isaías 39. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Isaías 39 vai falar de um homem, de um rei. Já encontraram aí? Diz assim: os embaixadores da Babilônia, enviados a Jerusalém no orgulho de Ezequias. E diz assim: naquele dia, naquele tempo, enviou Merodach, Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. E Ezequias se alegrou com eles e mostrou a casa do seu tesouro, prata, ouro, as especiarias, as melhores ungüentos, e toda a sua casa, arma e tudo quanto achava em seus tesouros. Coisa nenhuma houve em sua casa que nem todo o seu domínio que Ezequias não mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram? De onde vieram a ti? E disse Ezequias: de nenhuma terra, de uma terra remota vieram a mim, da Babilônia. E ele disse ele: o que foi que viram
em tua casa, e disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há no meu tesouro em que eu não deixasses de lhe mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, que outros usaram teus pais, até o dia de hoje será levado para a Babilônia, e não ficará coisa alguma disso. E os teus filhos procederão de ti, e a tua geração tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. E disse mais: porque haverá paz em meus dias. Louvado seja Deus. Vou me ater em algumas partes aqui, para nós entendermos. Ezequias mostrou, o rei Ezequias mostrou tudo que tinha dentro da sua casa para aquele povo que veio da Babilônia. Tudo. Seus tesouros, suas armas, suas estratégias de guerra, tudo. E o Senhor manda que o profeta Isaías vá até ele e pergunte: quem foi esse pessoal que veio aqui? Ah, um pessoal de longe, uma terra remota da Babilônia. E aí o texto vai dizer que Isaías diz: olha, tudo que tu mostrasse para a Babilônia, ele vai levar, um dia vai ser tomado, vai ser levado tudo para lá. E no teu dia tu vai ter paz. Porém os teus filhos serão levados para a Babilônia e serão eunucos do rei. E Ezequias vai dizer assim: boa é a palavra do Senhor. É boa a palavra do Senhor. Irmão, como é que a palavra de Deus pode ser boa para mim quando ela está dizendo que eu não terei descendência? A minha semente vai ser estagnada, ela vai ser podada, porque foi isso que aconteceu. Só que Ezequias, naquele período, que não é o nosso cargo Ezequias, o rei Ezequias, ele pensou uma coisa: eu não tenho filhos, então não vou ter filhos, então isso não vai dar certo, então não vai ter confusão, eu vou ter paz nos meus dias, porque o Senhor já tinha falado com ele, que nós vamos ver aqui, Isaías 38, o Senhor curou ele, deu 15 anos de vida. Só que a palavra do Senhor está dizendo que após a sua morte, o povo da Babilônia viria e levaria o povo escravo, e os filhos dele se tornaria eunuco. E o texto vai dizer que Ezequias, ele tem um filho com uma outra mulher que não é sua esposa, e ele vinha reinar depois do seu pai. Tudo que Ezequias tirou de dentro de Israel, porque Ezequias foi um rei que tirou a idolatria do meio de Israel, tirou tudo que não agradava o Senhor, ele tirou tudo de lá. Agora o seu filho, quando vai reinar no seu lugar, traz tudo de volta e muito mais. Se torna um rei muito ruim para aquele povo de Israel. E como se passado o tempo, entra o rei Nabucodonosor levando de Jerusalém, matando muito do povo de Israel, porque o pecado já tinha enraizado no meio de Israel. E a forma que Deus achou para chamar a atenção do seu povo foi levando alguns cativos e outros perdendo a sua vida. Mas os filhos de Ezequias foram levados para ser eunuco entre o rei. Eu não preciso dizer o que é que acontece com o eunuco, mas eu vou dizer, um desses jovens, alguns podem não saber, eles foram castrados, tiraram tudo, seus órgãos genitais, para que ele pudesse servir as mulheres de Nabucodonosor. Se tornou eunuco da casa do rei. Ou seja, Ezequias nunca vai ter o prazer, o rei Ezequias, de ter visto o seu neto, como eu estou vendo o meu neto, como alguns dos irmãos já viram os seus netos. Porque aí ele vem dizendo: não, boa é esta palavra, quer dizer, porque nos dias dele não ia acontecer nada para ele, a sua descendência e o seu legado. Aleluia. Então, irmãos,
com as decisões que nós iremos tomar, aquilo que iremos fazer, porque tudo que nós fizermos vai refletir na nossa família, na nossa descendência. Se você fizer coisas boas, o Senhor vai derramar bênçãos sem medida sobre a tua família. Mas se você fazer coisas ruins, infelizmente as consequências nós iremos colher também. Louvado seja Deus. E Ezequias, naquele momento, achou que porque não ia acontecer nada no período que ele estava vivo, então estava tudo certo. Mas ele esqueceu que ele tinha uma descendência, que ele poderia ter uma descendência. Ele teve filhos, mas não teve prazer da sua semente se germinar por muito tempo. Como Davi foi um rei que o Senhor falou que o seu reino seria eterno. E eu não entendia muito porque o reino de Davi foi até o seu neto, filho de Salomão. Mas aí eu vim entender que o reino eterno de Davi é Jesus de Nazaré, porque ele é o rei da glória, ele é eterno, e ele é da geração de Davi. Então, irmãos, que nós ficamos com essa palavra, porque a hora passa muito rápido. Eu olhei aqui, já é 8h20, e ainda tem uns anúncios aqui, eu não quero, já estou encerrando. Quero aqui agradecer a Deus pela vida do Diácono André, pela oportunidade que nos concedeu com sua família. Aleluia. Os obreiros que todos aqui que eu conheço, David Ezequias, Diácono Ezequias, já estou profetizando em nome de Jesus, Pastor Roma, o varão aqui do lado, o irmão Moisés, o irmão ali. Eu não lembro o nome dele, mas eu conheço ele, acho que mais primeiro do que todos vocês aqui, o varão lá no canto lá, filho do irmão Luiz, né? Então, irmãos, que Deus abençoe as nossas vidas. Estarei onde eu estiver, estarei orando por esta igreja, apresentando as vossas vidas em oração. Não esqueçam de apresentar o Diácono Leonardo com a obreira Cris, que estaremos lá em Tocantins. E quando o negócio aperta, minha esposa, ela se fica nos olhos dela, ela diz que a lágrima já está na ponta do olho. Glória a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Tá bom, irmão? Que Deus abençoe poderosamente vocês. Que vocês continuem crescendo na graça e no conhecimento. Eu sei que no meio desses jovens aqui terão pastores, esposa de pastores, missionária, cantores, levita, pregadores do Evangelho. Eu creio que vai ter no meio de vocês. Isso não é fácil. Isso precisa ter perseverança. Confiar que o Senhor está na tua vida. O Senhor chamou vocês para revolucionar a geração de vocês. Aleluia. Fique de pé, juventude, em nome de Jesus. Quero orar por você antes de entregar para o nosso irmão. Coloca a mão no teu coração. Senhor meu Deus e Pai que está no céu, diante da tua presença, aqui está a nossa juventude da tua casa, Senhor. Meu Deus, tu me mostra no meio deles homens e mulheres que serão usados nas tuas mãos. Meu Deus, eu profetizo porção dobrada do teu Espírito sobre a vida desta juventude, desta igreja. Meu Deus, elas serão, aleluia, dando testemunho ao seu respeito em todo o campo de Santa Bárbara, lá na Betel. Tem um jovem abençoado que são pregadores do Evangelho, que Deus usa com grande autoridade. Em nome de Jesus, toma posse da tua vitória, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.